Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é Larissa Oliver. Estamos hoje em um novo episódio aqui do podcast Zion, o podcast de outro mundo. Hoje estamos aqui com o ilustríssimo pastor Gilmar Gaúcho. Pastor, por favor, dê um alô pro pessoal de casa. Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria estar aqui junto com o pastor Pedro da IBMS aqui, que já estive com ele várias vezes, amigo de longa data. E hoje ter esse privilégio de ser convidado pela irmã para participar desse podcast. E essa palavra aqui, usada, coisas de outro mundo, hoje nós vamos falar de coisas sobrenaturais mesmo, coisas de outro mundo. Mas te prepara aí que tem um mundo só para você, chama-se Reino dos Céus. Glória a Deus. Hoje o tema do podcast veio a calhar então, né? Veio, Casou, né? veio. Ó, para você que tá de casa, ó. Livro aqui, ó, Saída do Forno, Barreira da Morte, a Prova do Milagre. Foi aqui presenteado. Muito obrigada, pastor Gilmar. E hoje aqui o negócio vai ser polêmico. O pastor Gilmar vai trazer à baila algumas coisas que estão aqui neste livro. Pastor Gilmar, na verdade, o grande carro-chefe que as pessoas acabam conhecendo o senhor é pelo Ministério de Libertação e pelo testemunho, né? Quando eu vim para o estado em 97, Deus acabou mudando a minha história aqui. Era na época que eu estava praticamente começando a engatinhar no Evangelho. E o interessante desse livro, para depois eu entrar devidamente no assunto, nesse livro, que foi em agosto de 2019 que foi escrito, tem um mês mais ou menos que eu fiquei sabendo por um amigo que leu, e ele falou assim: pastor, você falou do Covid-19 lá no teu arrebatamento. Eu falei: não, eu não falei nada de Covid, rapaz. Isso não existia, essa palavra apareceu depois, o livro foi antes. Eu falei: ó, na página 33, quando você discute lá com o anjo, e aí o anjo diz assim: eu pararei a terra e vou fazer o povo voltar para mim. Por quê? A desculpa que eles me dão é que não tem tempo para mim. Meu povo não ora, não quer ir na igreja, troca festa de aniversário, shopping, praia, futebol, tudo, mas me deixaram de lado, porque eles não têm tempo. Então eu vou parar a terra para eles terem tempo para mim. Está aqui no livro. Aí eu falei, mas e se é mesmo assim, eles não pararem, o que vai acontecer? Você vai ver muitas pessoas caindo mortas na rua na tua geração. Eu falei, mas como que é isso? Porque eu vou parar a terra na primeira, por causa de uma enfermidade. Eu falei para ele, mas não é possível, que está isso no livro. Cheguei em casa depois do culto, peguei o livro, sentei no sofá, fui ler, minha esposa falou assim: você está ficando doido? Vai ler o livro para quê se você sabe de cor salteado? Falei, não, o presbítero falou que eu falo do Covid, então vamos ver o que é isso aí, se é verdade ou não. E está realmente aí dentro. Aí eu fiquei mais assustado pelo fato que o povo não mudou, o povo desistiu da igreja, se acomodou, e agora a minha preocupação, você que está me ouvindo, é a segunda onda que vem, porque o anjo falou que eu viria, enxergaria ainda na minha geração. Então a coisa é muito mais séria. Porque quando veio o Covid, morreu muita gente. Sim. A minha esposa ficou na UTI, não tinha mais chance nenhuma, 90% do pulmão. Deus fez um milagre na vida dela. O testemunho dela saiu até na revista Comunhão. Tremendo. E eu vi muita gente orando, muita gente clamando. Mas as mesmas pessoas que oraram e clamaram não voltaram para a igreja. Deixa você fazer pergunta, que eu gosto de responder pergunta. Porque a minha cabeça tem tanta coisa dentro. Da onde Deus me tirou da bruxaria, o tempo que eu fiquei, da onde eu saí, como que eu passei arrebatamento, por que eu passei. Então é melhor ir você perguntando, que vai ficar mais fácil. Se eu vou ficar falando aqui, você vai ficar só me olhando. Não, eu fico aqui ouvindo. Deixar falar aí, eu fico aqui horas ouvindo, porque realmente o conhecimento que o senhor tem acerca do mundo espiritual realmente é algo fantástico. Eu estava aqui falando no backstage com o senhor, que coisa aí, mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir trecho do testemunho do senhor e eu fui muito impactada. E eu me recordo que a igreja do senhor, né, que é a Igreja Evangélica Libertando Brasil, que antes era ali em Brisamar, né, eu cheguei a ir a alguns cultos lá. O senhor eu nem lembro disso.
Fui por indicação até, deve ser seu amigo, pastor Valtair. Sim, pastor Valtair. Pois é, pastor Valtair. conheci pastor Valtair, uma bênção, uma pessoa que me ajudou muito no momento que eu necessitei, um intercessor abençoado. E a gente teve lá já, coisa de quase 10 anos atrás, mas nós visitamos lá e eu tive a oportunidade de ouvir um trechinho do seu testemunho e eu fiquei bastante impactado. Eu queria saber como que foi essa transformação, da onde que Jesus te resgatou, como é que foi isso? Então vamos lá. Naquela época, eu devo ter contado que não tinha esse livro, né? Que isso aqui foi em 2019, que aconteceu, depois a gente vem para essa parte. Aos 17 anos eu fui excomungado. Sabe o que é excomungado? Foi expulso da igreja. Expulso da igreja da idolatria. Não. Tem coisa que a gente não pode nem falar. Mas eu fui excomungado. Cidade pequena, você é o quê? É a família, fica envergonhada. Sim. E eu fui o primeiro. E o que eu falei era uma acusação muito forte. O motivo pelo qual eu fui excomungado é porque eu falei algo que era verdade, mas era muito forte. E depois de 6 meses você confirmou. Mas aí já era tarde. Mas você já estava excomungado de qualquer Já jeito? estava excomungado, já tomava 1 litro de conhaque de alcatrão com 1 litro de Pepsi, não ficava bêbado. Você está doido, pastor? Eu já estava no espiritismo. Hoje tudo dá processo do que a gente fala. Sim. Depois de 88 no Brasil, tudo virou religião, que se você falar, você é preso, processado, dá para ver o que está acontecendo aí na mídia, né? Sim. O pastor Fabiano aí está preso por algo que não tem nem cabimento. Mas vamos lá, isso já aconteceu no passado, se me processarem vão ter que buscar os autos do passado. Numa quarta-feira, uma senhora falou assim, eu preciso que você vá lá na minha casa hoje à noite. Eu falei assim, fazer o que na casa da senhora? Eu conhecia de vista. Eu tenho um suco de laranja e um bolo de fubá preparado para você. Fiz especialmente para você. Mas peraí, suco de laranja e fubá era o meu preferido, só minha mãe sabia. E ela não tinha relacionamento com a minha família. Sim. Eu falei, que hora? Quando tu sai de serviço, vai lá. Eu trabalhava num depósito de bebida, que era depósito que vendia cerveja Brahma naquela época. Hoje é Ambev. Cheguei lá, do jeito que eu saí de serviço. Estava lá a mesa preparada, eu e ela. Começou a chegar gente, eu fiquei olhando. Vamos passar para uma outra sala. Tinha uns 40 pessoas. Aí fiquei lá, ouvindo, não vi nada diferente. Aí me convidaram para ir para uma sala. Uma sala, né, que tinha uma lâmpada de 25 watts. Fica penumbra. Dava as mãos ao redor de uma mesa. Eu dei. Até então não sabia de nada que estava acontecendo. Ali foi a primeira experiência que eu tive em contato com o espírito. Porque essa história de dizer que só faz o bem, você conversa para boi dormir. Perdão do palavreado, mas lá no sul eu não falei isso. É conversa para boi dormir. Ninguém faz o bem a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por quê? A pessoa vai lá e recebe um pasto, recebeu o quê? Recebeu um espírito guia para seguir com ele. É isso que acontece. E para mexer com a tua cabeça para você voltar para lá. Com 8 meses eu já era o médium mais forte do grupo. E o que eu achei interessante, no grupo só tinha rico, o único pobre era eu. Quem mais se envolve com isso é a pessoa rica e não pobre. O pobre vai para a igreja, vai orar, vai dobrar o joelho, vai buscar em Deus. Rico, a maioria não quer saber de Deus, a maioria. Graças a Deus que existem muitas pessoas que são ricas financeiramente e são servos de Deus, porque a riqueza é dono de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Aliás, Satanás é um forasteiro aqui nessa terra. Essa terra nunca foi dele. Adão entregou a escritura quando pecou lá no Jardim do Éden, porque Deus deu a terra, foi para nós. Então quem está aqui de invasor e sem terra é Satanás. E aí um amigo me convidou, ó, tem um lugar assim, lá no meio do mato, é um lugar muito bom e tal, e vamos lá. Quando você está botando o pé na lama, você vai com o barro até o pescoço. E aí eu conheci a Falange das Matas, que era no meio do mato, o centro era no meio do mato. Aí depois eu fui para um terreiro de uma outra cidade, lá também participei, e fui gostando, e fui me enterrando, e fui me afundando. Isso tudo no Rio Grande do Sul? Tudo no Rio Grande do Sul. O problema é que quando você vai, eles falam uma coisa para você. E você tem que comprar uma lista de coisas para fazer.
E aí eles falam, se você não fizer, vai cair sobre a tua cabeça. Olha o jogo do medo. Se trabalha com medo. E aí a pessoa vai. Quando a pessoa volta, para dizer que fez, ela te dá outra lista. E aí você volta. Na verdade, tu vai ficando refém, né? Exatamente. Essa que é a palavra. Quando Jesus disse que nós já somos livres e não devemos voltar a ser escravo, lá na verdade a pessoa é escravo. Tem um amigo meu aqui que há pouco tempo, aqui em Vila Velha, falou, pastor, você falou tanto que eu fui lá conhecer. Eu falei, você fez uma besteira. Por quê? Porque você vai voltar lá. Vou nada, rapaz. Tudo que você falou lá eu vi. Falei, você vai voltar. Por quê? Porque quando você entrou lá, você já saiu com o espírito guia. Não, mas só botaram a mão na minha cabeça e eu tomei um gole do negócio lá. Você já saiu de lá batizado. Você já saiu de lá. E você vai voltar. Você vai começar a ter pesadelo, vai começar a ouvir vozes e você vai voltar para lá. Já tem uns 5 meses que eu não vejo ele. Com certeza acontece. Por quê? Você que está me ouvindo em casa agora, presta atenção. Você não está ouvindo um bobo falar, não, uma inventação, ou que nem uns caras que escrevem livro, lendo Google, assistindo coisas de pessoas que ficam atrás do balcão e escrevem um livro. Mas que nunca entraram num terreiro, nunca foram numa esquina na madrugada, nunca entraram num cemitério, nunca fizeram nada disso. São os contadores de história, uns bobão, que quando você vai falar, você consegue contestar. Que nem há poucos dias falou para mim que era o bambambam. Eu falei, quantas vezes por semana você vai na porta do cemitério e joga R$1 para Zé Pilintra para fazer os trabalhos? Para quê? Eu falei, rapaz, você não sabe nada então. Não vem contar história não. É por isso que você vê lá na frente do cemitério pessoas passar, parar, ficar ali parada, mete a mão no bolso, pega uma moeda e faz assim, joga lá para dentro. Olha lá e pergunta para os coveiros se não dá um monte de moeda lá. Morei 18 anos do lado do cemitério de Santa Inês. Tinha um grupo que vinha fazer trabalho nas quinta-feira à noite. Até madrugada com um tambor que ninguém aguentava. Que isso, eu falei para minha mulher, amanhã cedo, 6 horas da manhã, eu estou lá, vou resolver esse problema. Como? Peguei 1 litro de óleo, consagrei e fui lá. Todos os trabalhos que tinha, as flores, juntei tudo lá naquele queima-vela, soquei fogo em tudo, derramei 1 litro de óleo debaixo daquela árvore grande, nunca mais botaram os pés lá para a glória do nome de Jesus. Num ano eu queimei 270 bandejas deles. Num ano. 270, tenho tudo relatado. Na época do Orkut ainda. Mas vamos voltar lá atrás, que o que você quer saber... Quando a Bíblia diz, não sente na roda dos escarnecedores, presta atenção que você está me ouvindo. Você tem um monte de amigos que andam nesse troço, andam nesse negócio aí. Roda do escarnecedor. Não, pastor, você está falando bobagem, deixa eu te provar. 2010 eu fiz aqui em Vila Velha um levantamento chamando Mapa Espiritual. Na época, tinha mais de 400 locais de adoração a Satanás. Só em Vila Velha. Pastor, mas eu conheço meia dúzia de terreiro. Terreiro tem pouco. Funciona dentro de apartamento, funciona dentro de casa, funciona dentro de cemitério, debaixo de árvores, em alguns montes. É isso. Mas como é que você faz? Você tem que ter conhecimento. Senão você não faz mapeamento espiritual. E cada local de mapeamento tem um espírito maligno que manda naquele local. E você só consegue mandar embora se você ungir e consagrar aquele local 7 vezes com 7 litros de óleo. Ah, pastor, não estou entendendo nada. Vou te explicar melhor. Olha para o bairro que você mora. Agora olha para o bairro vizinho e olha para outro bairro. Você vai ver que outro bairro, as casas são diferentes, pessoas são diferentes, pinturas são diferentes, as ruas são diferentes. Cada bairro é um diferente do outro. Os bairros não são igual. Eu estou dando um exemplo simples para vocês. E pasmem, cada bairro tem um espírito maligno que manda. Cada município tem um espírito maligno, uma potestade. Cada estado tem e cada país tem um principado. Lembra de Daniel? Ah, o príncipe da Pérsia segurou. Ei, não era um homem montado num cavalo com uma espada, não, amados. Como eu vejo uns coitados de uns pregadores falando isso. O príncipe da Pérsia tinha um exército muito grande e segura o anjo. Não existe homem, não existe exército nessa terra que consiga segurar um anjo. Quando ele fala ali do príncipe da Pérsia, era o demônio que comandava o país, que protegia o país, que cuidava o país, que mandava o país. Precisou vir Miguel, o príncipe guerreiro, entrar em batalha com ele para liberar um anjo que não usa espada, que leva a notícia para levar a notícia para Daniel. Se não leva aquela notícia, Daniel teria morrido na cova dos leões. Inclusive, então, pastor, sem querer te cortar, mas porque o senhor está falando sobre mapeamento espiritual, sobre esse tipo de hierarquia de principados, potestades. Eu ouvi um relato de uma determinada apóstola aqui do estado, de um pastor que ele foi fazer um ato profético sozinho, lá na Terceira Ponte. E ele tomou uma seta, ele ficou acho que 1 semana ou 1 mês internado
em coma e morreu. E eu queria que você, no momento oportuno, o senhor pudesse esclarecer sobre esse nível de batalha espiritual onde a pessoa tenta entrar sozinho, deve-se entrar sozinho ou entra-se a nível de igreja, como é que funciona isso? Satanás, ele tem lei e tem princípio. Ele copia tudo que Deus faz. Ele tem hierarquia, ele tem lei e ele tem regras. A Bíblia diz que é para você, qualquer coisa que você for fazer, vai em dois. Satanás sabe que essa é uma regra, é um princípio. E todo aquele que quebra essa regra, esse princípio, dá legalidade para Satanás atuar e fazer o que quiser na vida da pessoa. Então, vou te contar um exemplo aqui, amados. Esse programa aqui é uma bênção. Vai puxando um fio de um lado, fio do outro. Assim. Pastor Rui Barbosa, presidente da Insegec aqui do estado, amigo do pastor Pedro aqui também, meu amigo de batalha espiritual. Oramos muito, eu e o pastor Rui. Nós fizemos um propósito de jejum e oração. Ungimos a segunda ponte com 9 litros de óleo. Ungimos a terceira ponte com 9 litros de óleo. Na ida e na volta. Quando nós voltamos, o problema da terceira ponte é o pilar do lado de cá, indo para Vitória à esquerda, vindo de Vitória do lado direito. Aquele pilar do meio, na época da construção, morreu gente naquele pilar. E, pasmem, não é poucas pessoas que passam ali dentro de um Transcol que ouve uma voz dizendo que é para pular para baixo. Meu Deus. Eu não vou dizer o nome da mulher porque ela mora aqui em Vila Velha, em Itapuã. E eu fui orar por ela. E ela falou assim, pastor, por favor, ore por mim, porque quando eu estou passando em cima da terceira ponte no Transcol, tem uma voz que diz assim, desce, pula aqui, porque os teus parentes estão aqui. E aí eu fui orar com ela e se manifestou várias legiões de demônio. Eu ungi e consagrei os ouvidos dela. Levíticos capítulo 11, Deus deu uma ordem para ungir e consagrar os ouvidos para que o povo só ouvisse a palavra de Deus. Então ali existe um principado. Não dá para você ir sozinho. O que aconteceu comigo e o pastor Rui? Nós estávamos em 2. Para aí foi beleza. Na terceira, quando chegamos ali no meio, o motor do meu carro começou a morrer. Da quarta marcha, ele foi para a primeira. E todo mundo abuzinando atrás, e eu vi que o carro ia morrer em cima da ponte. Nós começamos a orar e a clamar. E aí nós passamos o resto da terceira ponte, descemos ela em primeira marcha. E quando chegamos ali embaixo, pasme, eu tive que abastecer. O tanque estava zerado. Jesus. O tanque secou da meio da ponte até ali. Agora, pastor, você está mentindo. Quem bebeu aquele combustível? Não fui eu não, irmãos. O príncipe das trevas que estava ali, ele queria me matar em cima da ponte com alguém batendo atrás de mim, porque todo mundo desce em alta velocidade. E o jeito era parar o carro. Quando eu parei no posto, não tinha mais nada de combustível. E quando nós fomos fazer o trabalho, eu estava mais da metade. E foi só atravessar a ponte. Então você não pode fazer nada sozinho, você não pode brincar, não vá ungir, consagrar aquela ponte ali sozinho, não antes de fazer 7 dias de jejum e oração, não brinque. Em 2017, estava dando muita morte daqui para Domingos Martins e a Iconha. Eu e o pastor Rui fizemos um propósito de 21 dias de oração em jejum, gastamos 20 litros de óleo consagrado, fomos a Domingos Martins, todas as curvas, porque quando chovia se matava a gente adoidado, e a Iconha, fomos até Iconha, gastamos um dia inteiro, eu e ele. Depois disso, nós ficamos 3 noites sem dormir. Por quê? Que era pensar em dormir, a batalha começava dentro do quarto. Tinha que levantar e ir para a sala guerrear. O que vocês sentiam? Não é sentia, via, os demônios vinham. Na ponte da Macumba, que é aquela ponte que vai para Domingos Martins, ali eu gastei um garrafão de óleo lá embaixo. Consagrei aquilo ali tudo. Eu fiquei uma semana sem dormir. Por causa das batalhas espirituais. Via. Você vê, é real. Presta atenção. Por que é colocado o frango lá naquela bandeja? Não é porque o frango tem culpa de alguma coisa, é por causa do sangue. E também não é para beber o sangue, é para beber a essência. A essência são as hemácias. Aquilo dá poder e autoridade para materializar 15 segundos. Dependendo da quantidade de sangue, 20 segundos. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, vem orar e ungir minha casa. Por quê? Porque eu vejo tal hora alguém passando dentro da minha casa. Está vendo mesmo? É real, é verdadeiro. Alguém pagou alguma coisa contra ela e dá poder para o inimigo se materializar, para ela ver e se assustar. E em 90 dias começa a ouvir vozes. Mais um detalhe para você que está me assistindo.
Em nome de Jesus, nunca chame uma pessoa de louca ou de doida, porque ela diz que está ouvindo vozes. Presta atenção, olha para mim. Eu quero olhar no teu olho. Meu pai tem 92 anos ainda e me ensinou uma coisa. Homem que é homem, fala e olha no olho. Presta atenção. Nunca desdenha de uma pessoa que está dizendo que está ouvindo vozes. Pelo amor de Deus. Olha só, estou fazendo o gesto, pelo amor de Deus. Pega essa pessoa e leva numa igreja para que seja orada, expulsado esse demônio que está dentro da mente dela. Ela ouve as vozes e ela é autoconvencida a se suicidar. E ela é convencida a se suicidar. E ela ouve as vozes. Eu estou falando para vocês que isso é real e verdadeiro. A pessoa começa a ouvir as vozes, é de 30 a 90 dias até se suicidar. Até se suicidar, é de 30 a 90 dias. Aqui no bairro chamado Glória, de uma empresa grande, e eu fui lá, uma família evangélica. A moça cortou o braço 7 vezes aqui, ó, com a faca, e não saiu sangue. Levaram para o hospital Praia da Costa, costuraram. E ela trancou o quarto por dentro e quebrou tudo, e todo mundo tinha medo. Me chamaram e fui lá. Eu e o pastor Ricardo fomos lá. Abraço, pastor Ricardo, faz culto lá no monte. Mandei abrir a porta, não queria abrir a porta, tinha medo porque gritava, urrava, parecia que tinha um urso lá dentro. Quebrou tudo lá dentro, não tinha mais nada, e tudo que é desenho satânico ela fez. Em 48 horas. Não me pergunto como que ela fez no teto, mas ela fez. E ela era louvorista de uma igreja, essa moça. Fizeram um trabalho usando uma peça de roupa para ela desmanchar o noivado, e ela desmanchou o noivado. Quando eu entrei, o bicho já falou. Quem mandou você vir aqui atrapalhar o meu projeto? Quer levar porque ela foi oferecida a mim. 5 minutos, Deus libertou ela, ela está viva ali para a glória do nome de Jesus. E aí ela falou assim, ó, tem 90 dias que eu estava ouvindo uma voz, que era para mim fazer isso. Mas houve algum tipo, será, de legalidade na vida dela para que viesse essa opressão, essa possessão? Mais uma pergunta que veio do céu agora. É uma briga teológica dizer que se tiver brecha o inimigo entra. Se tiver pecado, o inimigo entra. Se dá oportunidade, ele entra. Ei, Jesus bate na porta, se você deixar, ele entra. Satanás chuta a porta, quebra a fechadura, arranca a porta e ele entra sem ser convidado. Ele vai fazer aquilo que ele foi pago, independente de quem você é ou deixa de ser. Ele recebeu o pago, ele vai fazer o trabalho dele. Ah, mas então um cristão pode ficar endemoniado? Não só endemoniado, para virar macumbeiro. Não só ficar endemoniado, vira macumbeiro, vira satanista, vira escambau, vira o que você imaginar. Por quê? Porque não teve ajuda. E o que eu mais vejo hoje é servos de Deus ficarem possesso, mulheres ficarem possessa. Pastor, você não pode falar isso. Posso, porque eu tenho prova. Eu fiz 8 DVD nesse Brasil, dando palestra, fazendo seminário, eu tenho 8 DVD. Hoje você não vai comprar, quem é que vai querer assistir DVD? Olha lá, Gilmar Gaúcho na internet que você vai achar. Eu te pergunto, um pastor pode se suicidar com uma corda amarrada no pescoço dentro do banheiro, com 34 anos de idade, e deixar a mulher com uma filhinha de 3 anos, bem financeiramente, com igreja grande, e era um homem usado na palavra, e se enforcou, está na internet? Ele tinha alguma legalidade? Um cara que tirava a camisa para ajudar os outros? E até onde eu sei não tinha problema nenhum? Então, amados, não brinquem. Eu não tenho intestino grosso, não tenho parte do intestino delgado. Sabe por quê? Teve câncer, pastor? Graças a Deus não tive isso. Deu um negócio chamado diverticulite. Até que numa madrugada Deus falou para mim, eu vou te mostrar o que era essa diverticulite. 7 bruxos se reuniu e fez um trabalho. Eu estava lá no meio vendo o que eles fizeram. E aconteceu tudo isso. Então, pastor, você não estava totalmente liberto. Presta atenção. Quem sou eu, quem é você para julgar alguém que é liberto ou deixa de ser? Todos os dias nasce o sol. E todos os dias eu e você temos que nos arrepender. E temos que buscar a presença de Deus. Eu não quero falar mais assunto de igreja, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E a minha oração é para que Deus venha tirar os capim,
os matos e a sujeira que tem muitos altares que estão preocupados em ganhar dinheiro e estão levando o povo para o inferno. Jesus usou um chicote. Se viesse hoje, metralhadora seria pouco. Mas isso é uma coisa, que, como diz aquele louvor, isso é coisa para Deus resolver. Vou te responder a pergunta lá atrás. Sim. Por que eu me aprofundei e me afundei? Pelo mesmo motivo que milhões de jovens brasileiros de 12 a 18 anos estão indo para o satanismo. Curiosidade. É o que mais cresce. É curiosidade. E de 3 horas da manhã a 5 horas da manhã é hora que os satanistas entram com perfil falsos para captar essa juventude. E é o que mais tem crescido no Brasil. E é por isso que você vê as igrejas esvaziar e a dificuldade de você criar um jovem na igreja ou levar um jovem para a igreja. Eu me recordo, na minha época, abrindo parênteses aqui, pois aí vamos colocar de uns 15 anos atrás, né? Época mais ou menos que eu estava aí no ensino médio, né? E eu andava com a galerinha do rock. E o rock, né, embora seja um estilo musical que eu goste, o rock secular ele sempre tem uma vertente lá do metal, dos metais pesados, que leva para o satanismo. Tem banda declaradamente anticristã e banda declaradamente satanista. E meus amigos ouviam essas duas vertentes de banda. Chegou um dado momento que alguns amigos começaram a ser captados pro Demolay. E na minha época, assim, como minha mãe estava em relacionamento há 21 anos com meu padrasto, ele era inclusive ali daquela maçonaria ali da Casa Vilavelense, ali da Firenze, né? E eu me recordo muito ali do pessoal da maçonaria indo lá em casa, querer conversar comigo, me chamar para, na época, as Filhas de Jó, né? Que era uma repartição jovem feminina dentro da maçonaria também. E alguns amigos chegaram a se envolver nessa parte de Demolay. Uma coisa que é muito triste, amados. A Bíblia diz, cria teu filho no caminho do Senhor e mesmo depois de velho não se desviará. Eu fui criado num meio idólatra, benzimento. Se ficasse doente era no centro que buscava remédio, no interior, lá no fundão do Rio Grande do Sul. Então eu venho de uma linhagem, de uma geração, que o que eles mais tinham era tambor, o que eles mais tinham era um centro, e eles faziam era debaixo de árvore. Essas reuniões aconteciam lá, com todo tipo de sacrifício que você possa imaginar. Então já vinha na minha linhagem isso, que se chama maldição hereditária. Mas teve um fato que eu quero trazer aqui, eu quero que os amados irmãos que vão ouvir, para mim é até uma certa dificuldade de falar, porque são muitas coisas de muitos anos, para tentar trazer o básico aqui para vocês entenderem, e vocês não cair nessa de acabar entrando por curiosidade, e depois que você coloca o pé lá, você não consegue mais sair. Porque a primeira vez que eu fui, eu não sabia o que era realmente, o que aconteceria lá. Primeira surpresa que eu tive, entra o sapato para entrar. Tinha que tirar o sapato para entrar. O povo de Deus não tem nem reverência para entrar na igreja. Lá tem que tirar o sapato para você entrar. Bater a cabeça no congá, que é pedir licença para estar lá. Sentar. A ordem que funciona. Aí você vai em alguns lugares, é gente levantando para tomar água, é gente batendo papo, é gente no celular, é criança correndo, é uma confusão, uma falta de decência e ninguém chama atenção. Porque se chamar atenção, o crente Nutella sai da igreja e vai embora. Porque hoje se você chamar atenção e corrigir, já vira as costas e vai embora. Mais fácil sair dali para um centro do que procurar outra igreja. Mas vamos lá. Numa madrugada, depois de eu já estar lá dentro muito tempo, e eu não quero entrar em detalhe porque eu não quero falar do que eu não quero falar mesmo porque eu tenho vergonha de falar a respeito disso. Mas enfim, eu me afundei lá dentro. E aí, chegou uma época em que eu queria realmente sair por conta própria, mas não tinha como. Era sair por conta própria e morrer. Já estava no nível de medo, já sob pressão? Porque eu não imaginava que eu ia me afundar da maneira que eu me afundei. E não imaginava que eu fosse ver e conversar com quem eu vi e com quem eu conversei. E também nunca imaginei que realmente acontecesse na vida das pessoas aquilo que era feito lá.
Funciona? Funciona. Posso contar um detalhe aqui? Claro. Vou falar de um irmão meu, mas não vou dizer o nome, porque depois ele fica sabendo e ele vai me bater. Ele começou a emagrecer. Do dia para a noite. Ele tinha 19 anos. E eu 17. Ele começou a emagrecer e não comia e não bebia. Foi para médico, fez exame, ninguém achava nada. Aí eu falei para ele assim, rapaz, eu conheço fulano, vamos lá. Por quê? Porque ele é forte. Já tem uns 90 anos de idade, uma bagagem muito grande, uma experiência. E aí fomos lá num fundão, na beira do mato, numa casa velha caindo nos pedaços. E aí chegamos lá. Esse homem era considerado bruxo. E aí pegou a bacia de água e ele mostrou na bacia de água o que tinha. No cemitério da minha cidade, 7 palmos do lado direito, do lado na cruz mestre, estava a foto do meu irmão. E conforme estava apodrecendo a foto, ele estava emagrecendo. E era para ele morrer na míngua. Porque ele não queria namorar uma certa pessoa. Que louco. Aí eu falei, beleza, tranquilo, isso é fácil. Lá ia arrancar. Ele falou assim, negativo. É você que vai arrancar, mas tem que ser com a mão. E não rasgue a foto. Se rasgar a foto, você mata ele. Chegamos lá. O povo queima aquele monte de vela do lado da cruz. Tinha uma chapa daquelas coisas. E aí no chão ficou duro. Aí cavocar com a mão lá. Não foi fácil. Tirei a foto. Chegar no rio, na ponte. E largar para a água corrente. Se desse vontade dele pular para baixo, é porque tinha funcionado e tinha desmanchado o trabalho. Eu segurando a mão dele e com o outro largando. Ainda bem que eu segurei a mão dele, senão ele tinha pulado atrás, porque ele quase foi. E quase me leva junto, uns 30 metros de altura. Quando chegamos em casa, ele quase comeu as panelas, de tanta comida que ele comeu. Logo depois, essa moça pagou um preço muito caro. Ela, porque voltou tudo para ela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com maldições sois amaldiçoados. Já diz a Bíblia Sagrada lá atrás. Mas vamos lá. Eu quis sair. Tomei a decisão, não vou mais. Beleza. Deixei de ir uma semana. Na segunda semana veio o recado. Ou vem ou morre. Não, pastor, não funciona assim. Olha para mim. Vocês acham que desaparece tanta pessoa nesse Brasil para quê? Porque não gostou de casa? O bebê de 1 ano se perdeu e nunca mais voltou para casa? Sabe quantas sumiu esse ano no Brasil? Olha a estatística, 40 mil. Vocês acham que é pouco? Olha a realidade do Brasil e o porquê que está acontecendo isso. O povo morre por falta de conhecimento. E o que é pior, esse assunto que eu estou falando aqui está enojando muita gente. Está enojando. Porque não gosta de ouvir isso. Por quê? Porque morre de medo. Morre de medo. E geralmente quem tem medo é porque tem culpa no cartório. Tem culpa no cartório quem tem medo. E outros com raiva por estar falando porque ninguém quer que fale o que acontece. Porque tudo aquilo que ficar no escuro ninguém vê. E o que Satanás quer? Agir que todo mundo diga que ele não exista. Eu fui pregar num congresso de uma grande igreja. E aí me deram um microfone igual esse teu aqui, ó. Ou aqui não pode fazer oração forte. Nunca entendi o que é oração forte. Não pode fazer oração forte e não é para andar dentro da igreja, porque você tem mania de andar no meio da igreja, botar a mão na cabeça dos outros, passar casaco. Nós já preparamos o microfone para o senhor pregar e ficar quieto. Eu falei, Deus, o que eu faço aqui? Deus falou assim, fica quieto e ore. Fiquei quieto, não reclamei com o cara e comecei a orar. A oração durou 15 minutos. Quando abri o olho, tinha metade do círculo de oração endemoniado lá. Primeira pessoa que eu botei a mão na cabeça era a mulher do pastor. Eu não sabia quem era ela. A minha pregação durou 19 minutos. Cortaram o microfone. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Nesse exato momento, eu não estou aqui para dar ibope ou para agradar a vida de ninguém. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Que antes de escrever esse livro, vou falar agora porque está indo para o final do tempo aqui, né? 1 hora só, né? E o tempo está indo. Eu decidi sair. Eu fui viajar com carreta, trabalhei como carreteiro. Quando eu cheguei no posto presidente Venceslau, na cidade, porque tem presidente Venceslau, presidente Prudente, presidente Epitácio. Na divisa que vai para o Mato Grosso, eu ia carregar na cidade chamada Bataguaçu, na Sociepar, carregar farelo de soja. Quando eu parei no posto, 3h30 da manhã, entrou 2 cobras enormes dentro do meu caminhão, passei a mão no facão e piquei elas. Quando eu vi, não tinha cobra nenhuma e eu já tinha estragado o sofá do meu caminhão.
Quando eu deitei, sacoalhar para um lado para o outro, eu desci com o 38 na mão, que eu sempre andei armado, fiz muita besteira com isso, misericórdia. Aí o guarda falou assim, rapaz, não tem ninguém, tá só você. Falei, tem alguém sacudindo o caminhão. Falou, não tem ninguém. Embarquei no caminhão, fui para o Mato Grosso, carreguei, voltei, total 19 dias sem dormir. 19 dias sem dormir e sem tomar rebite. Cheguei em casa, eu falei para minha mãe, eu morava na casa da minha mãe, eu falei, mãe, onde é que está a Marley? Minha irmã já era do Evangelho Quadrangular, a mais velha. Eu falei, ela precisa orar por mim. A mãe falou, fazer o quê? Eu preciso que ela ore por mim, tem 19 dias que eu não consigo dormir. Eu cheguei num local, o tranca-rua chegou e falou assim para mim, ó, se você não voltar para nós hoje, você morre hoje 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Ele é alto, grandão, chapelão, mas você não vê a cabeça. O sapato dele é desse tamanho. Toda a roupa escura. Quando deu 4 horas da tarde, eu resolvi parar no semáforo porque eu achei que não ia dar tempo de passar. Uma voz falou assim, freie. Eu arrastei os pneus da carreta. Quando eu freiei, passa uma outra carreta carregada de madeira. Ia ser a minha morte. Que hora era? 4 horas da tarde no relógio. Eu cheguei no local, ganhei um presente numa empresa. Muito bonito. Larguei dentro do caminhão, porque eu não queria mais saber disso e não olhei. Quando eu cheguei em casa, era o livro da capa preta. A minha esposa, por não saber, pegou e jogou dentro do fogão a lenha. Aquele fogão começou a roncar, que até os vizinhos estavam ouvindo. Dava uns 3 metros de fogo para cima do cano. Eu falei assim, mulher, pelo amor de Deus, esse troço que vai explodir, isso aqui não pode ser queimado desse jeito. Esse é o famoso livro Dom Cipriano. Falei, você joga aqui dentro, isso aqui vai explodir. Mas a minha mulher já nasceu serva de Deus. E quando ela casou comigo, ela não sabia quem eu era. Minha família não sabia quem eu era. Só um dos meus irmãos, que era igual eu, que sabia. Os outros também não sabiam. Eu sei que a chapa do fogão ficou vermelha, eu achei que aquele fogão ia derreter. E o troço queimou. Pois bem, quando eu estou chegando na Argentina, com a carreta, veio essa palavra, presta atenção. Nunca vi aquele homem na vida. Ele chegou, falou o dia, o ano que eu nasci, o que eu tinha feito, deixado de fazer, ele falou tudo. Até aquele dia, ele falou. E ele falou assim, ó, você tem 3 dias para voltar. Foi determinado 3 dias para você. Você tem 3 dias para voltar. Aí eu sabia que eu ia descer. Rodei 2 noites para chegar em casa. Para essa minha irmã orar por mim, para não dar os 3 dias. Uhum. Só que a minha mãe falou assim, ela está na igreja, hoje tem culto. Falei, eu vou até lá. Falou assim, não adianta, por esse horário ela já está vindo. Falei, eu sei que a rua que ela está vindo eu vou encontrar. Parei na avenida, na frente da igreja. Deus faz as coisas tremendas. O pastor estava com a mão levantada para dar bênção apostólica, eu entrei dentro da igreja. Meu Deus. Teve muita gente contando testemunho, o culto atrasou. Dizem, aí eu não sei. Eu lembro que eu parei a carreta e entrei. Depois daquilo eu não lembro. Sei do que eles me contaram. Que eu cheguei no altar e dei um tapa em cima do altar e falei assim, é você o homem que tem poder para me libertar hoje à noite? Acho que o pastor falou assim, em nome de Jesus. Eu falei, então, nome não me interessa de quem, eu quero ser liberto, eu não quero mais ser quem eu sou. Ele não conseguiu, os obreiros não conseguiu, juntou a igreja toda. E aí? E aí eu gritava, eu me enrolava, eu babava. Me levaram para a carreta, porque eu tinha um santuário dentro da carreta. E... Pessoas falam de santuário, porque as mesmas imagens que tem lá na idolatria tem no centro. Só que eu tinha um dentro da carreta. Sem falar nos adesivos. Eu tinha passado lá em São Paulo, naquele lugar famoso lá, eu tinha botado 12 fitas nas antenas grandes que eu botei na carreta. Pacto que tinha feito lá com ela, também, que manda nesse país. E tirar tudo aquilo. Quando o pastor entrou para dentro da carreta, tiveram que tirar ele erguido, ele desmaiou. Tiraram ele erguido lá de dentro. Aí eu tive que entrar lá para tirar tudo aquilo lá. Rodaram a minha carreta de mãos dadas à igreja, orando. Aí, minha irmã foi para casa, tomei banho. A minha esposa não estava em casa, estava na casa dos pais dela no interior. Eu falei para minha mãe, eu vou para a Argentina, porque não adianta, eu não durmo há 19 dias, não tem jeito, eu vou entrar para a carreta e vou embora. Eles não queriam, mas eu fui. Eu consegui atravessar minha cidade, eu fiz 5 quilômetros. Na saída da cidade tinha um posto. Eu apaguei. Eu entrei para dentro do posto, quase que peguei as bombas de gasolina, subi meio fio, parei do lado de uma árvore, o caminhão apagou.
Eu dormi lá 24 horas. Dormi 24 horas. Quando eu acordei, eu não sabia onde é que eu estava. Parecia que eu estava num outro mundo. Eu caminhava, parece que eu pisava nas nuvens. Aí fui lá, tomei um banho, tomei Coca-Cola e... Obrigado, Coca-Cola, eu acabei falando teu nome. E fui para a Argentina. E voltei. Quando eu voltei da Argentina, parei no Banco do Brasil para depositar o dinheiro. Pastor Márcio, que está na glória hoje, na glória de Deus, ele era mineiro. Ele falou assim, eu preciso falar contigo. Falei, não é possível que um crente chato vai querer falar comigo, porque eu corria de pastor. Eu tinha medo de pastor. Porque pastor chegar perto de quem não serve a Deus, a gente tem medo. A gente tinha medo. E as pessoas que estão me ouvindo, que estão servindo, eles sabem que tem medo. E aí eu falei, tá, pode falar. Uma coisa eu sempre tive, foi respeito pelas pessoas. Falei, pode falar. Eu falei assim, ó, 3 noites eu sonho contigo. Falei, pronto, eu pensei comigo, esse cara bebeu cachaça. Sonhar comigo? Aí ele falou assim, ó, eu estou resumindo aqui, pessoal, por causa do tempo. Você vai para o nome de um estado abençoado. Você vai morar num bairro abençoado. Vai liderar um povo. Você vai pregar a palavra. Você vai aparecer em jornal, revista, até na televisão você vai estar. Eu só fiquei olhando para a cara dele assim, eu falei assim, esse cara está tendo pesadelo. Está tendo pesadelo. Morreu minha segunda filha. Nasceu minha filha, com 3 dias morreu. Aonde que eu vim parar? Aqui no estado. Em cima do prédio do Walter com Contabilidade, meu amigo, ele alugava a parte de cima e eu aluguei ali. 2 restaurantes foi montado. Acontece que eu não era servo de Deus. Eu tinha aceitado Jesus lá no sul. Só aceitado Jesus. Mas continuava bebendo. Só não praticava o que eu praticava, mas continuava bebendo. Aí uma noite eu fui lá no fundão da Glória, lá quase perto daquela penitenciária, tinha um tal de Ceará, que tinha um bar. Falei, eu vou lá no Ceará beber uma gelada. Cheguei lá e eu tinha aceitado Jesus no sul, mas não tinha largado as práticas, não tinha quebrado os pactos. Ah, pera aí um pouquinho. Volta aqui. Você que serviu as trevas e hoje aceitou Jesus e é batizado, glória a Deus. Você quebrou os pactos? Não, então eu vou dizer uma coisa para você, quebra os pactos. Não, mas eu aceitei Jesus, já estou liberto, já estou na bênção. Me prove na Bíblia. Você tem que quebrar essas maldições. Satanás tem promissória assinada na mão e ele não vai entregar de graça assim não, meu irmão. Se você não quebrar esses pactos, não reivindicar, não vai acontecer. Deus, numa madrugada, me deu uma oração com autoridade de descer lá no inferno para tirar o nome da pessoa. É, isso mesmo. Pastor, você é doido? Hoje eu sou doido por Jesus. Escrever o nome da terra, o nome da pessoa na terra, você liberta uma pessoa das trevas. Ah, você não sabia? Foi Deus que me ensinou. Presta atenção, para escrever esse livro, eu fiquei no hospital 21 dias. Operei, 5 dias depois estourou tudo, me operaram tudo de novo, 0 chance de vida. Isso aqui estourou tudo, virou uma bagunça, não precisa explicar, senão você vai vomitar do outro lado. Estavam esperando só os aparelhos parar. Chance 0,0.0. Falaram para minha esposa e minha filha, vão para casa, qualquer momento vocês vão receber a ligação. O mandamento que podia fazer foi feito, mas pela experiência não tem chance, porque estourou tudo, tivemos que tirar mais e virou um chapéu velho lá dentro, uma bagunça. Eu estava ouvindo tudo que falavam, eu estava vendo tudo que falavam, eu fiquei, aqui vocês vão ver no livro, numa noite, todos os demônios que foram expulsos em nome de Jesus, em todas as igrejas, em 6 anos que eu ministrei, vinha um a um, ria da minha cara e dizia, onde é que está teu Deus agora? Você usou ele contra nós? Hoje é meia-noite e nós vamos te levar. Presta atenção, tem um segredo na Bíblia Sagrada a respeito da meia-noite. Leia a Bíblia e veja o que significa meia-noite na Bíblia. Todos os fatos históricos acontecem meia-noite. Meia-noite você vai com nós. E tinha um relógio na minha frente, tic-tac, tic-tac, meia-noite. Veio o espírito da morte. Não quero imaginar a feiura que é. Naquela noite o espírito da morte veio 3 vezes. Levou os 3 que estavam do meu lado.
Quando estava para dar 15 para meia-noite, na minha mente eu falei assim, Deus, tem misericórdia dos meus pecados e me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, que só o Senhor pode me livrar da mão deles e só o Senhor pode me tirar daqui. Porque se eu estiver aqui à meia-noite, eles vão me levar. Mas quando eu fiz esse pedido, foi para Deus me tirar daquele quarto, me tirar daquela cama, me curar para mim sair de lá antes da meia-noite. O que aconteceu quando ia dar meia-noite? Tu foi arrebatado. O meu corpo começou a sair de mim. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu estou saindo do meu corpo. Quando eu estava uns 3 metros de altura, eu falei, não, mas eu estou deitado ali, entubado. O que eu estou fazendo aqui? E uma força me puxava. Aí eu fui do hospital evangélico, fui passando nas lajes. Quando eu vi os ferros, eu fiquei com medo, eu passei pelos ferros das lajes e fui subindo. E aí fui indo. Resumindo, até eu chegar numa grande montanha, um cheiro horrível, e aí tinha um homem de branco me esperando, me pegou pela mão, disse que não era para soltar. E aí entramos na primeira parte do inferno, porque ele falou que eu não tinha condições de ver a segunda parte. Se aqui a primeira parte já é daquele jeito, eu não quero imaginar o que é a segunda parte. Só para resumir, ele me deixou eu falar com 20 pessoas lá no inferno. Os motivos pelos quais as pessoas estavam lá no inferno. E teve uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estava lá consciente, da mesma maneira que eu estou aqui. Quem estava lá é o Espírito, quem se dá consciência é o Espírito. Eu estava lá em Espírito, porque mesmo eu estando lá, eu via o meu corpo lá. Eu cheguei e perguntei para a mulher. Interessante que ela estava num local, era uma pedra, mas era um buraco numa pedra. Só que eu não sabia que aquele negócio era quente, que queimava. E ela gritava e ela pedia socorro, porque quando ela botava as mãos, você via o barulho, aquele frigir das mãos. E ela era uma serva de Deus. Um cabelão comprido e tudo. Roupa de pregadora. Eu falei assim, irmã, o que você está fazendo aqui? Ela falou, pelo amor de Deus, irmão, me tira aqui, porque Deus não está me ouvindo. Quando eu estendi a mão, o anjo me tirou a mão. Falou, se você encostar a mão nela, eu não tenho o que fazer para te ajudar. Só que não está marcado para você ficar aqui. Porque a tua data de morrer é outra, não é essa. Você foi trazido por um objetivo que você vai ficar sabendo quando chegar antes do céu. Você não vai entrar no céu, antes do céu. Aí ela falou assim, eu era uma grande missionária, preguei no mundo inteiro, fui muito usado na mão de Deus, mas eu tinha uma vida dupla. Cobrava caro e me pagavam. E Deus me usava tremendamente. E eu tinha uma vida dupla. Eu perguntei, como que Deus te usava se você tinha uma vida dupla? Ela falou assim, você nunca leu a Bíblia, não? Deus usa ele como ele quer, do jeito que ele quer. Não está escrito lá? Em teu nome expulsei, em teu nome eu curei. Ela falou, eu estou aqui por esse pecado, meu irmão. Eu estou nesse pecado do versículo bíblico. Eu curei, eu libertei, eu salvei um monte de gente. Mas ele não me conhecia. Eu era apenas um instrumento na mão dele. Eu confesso para vocês, amados, que eu chorei. Eu chorei. Quando eu conversei com um senhor de idade, muito rico, eu falei para ele, mas o que você veio aqui? Um senhor de idade, dá para ver que você é cheio de ouro, cheio de prata. Ser rico não é pecado, que a própria Bíblia diz que nós somos filhos do dono do ouro e da prata, e a riqueza é para nós, não é para o ímpio. Mas o povo de Deus, a maioria não sabe nem como obter, porque não quer devolver dízimo e oferta, rouba de Deus e não quer ser próspero. E aquele homem me disse apenas uma palavra. Eu sempre fui um servo de Deus próspero. No dia que eu cometi um pecado, e eu me arrependi, eu estava indo para casa para contar para minha esposa, eu fui atropelado por um outro carro e eu morri. Não deu tempo de pedir perdão. Eu estou aqui. O senhor tinha dimensão de tempo, essas coisas, os sentidos aguçados? Lá eu estava totalmente consciente. 100% consciente. Mas para mim, lá no inferno, era como se eu estivesse lá voando. Não tinha espaço de tempo. E não tinha espaço de tempo. Não tinha nem como dimensionar. Não tinha como dimensionar. Até que a gente saiu, passamos... Uma coisa que eu sempre... Eu lia na Bíblia, eu falava assim, e serei julgado pelas vossas obras. Eu ficava assim, bom, se fez pecado,
vai para o inferno. Se era bom, vai para o céu, beleza, tranquilo, está tudo dominado. Não, não é assim. Porque quando eu pedi para o anjo, por que tem uns que vai para aquele buraco lá, né, é tipo caverna, né? E aquele vai para lá, outro vai para cá e vai para lá. Ó. Cada pecado tem uma consequência. Cada pecado tem um tipo de castigo. Ele citou um exemplo que eu acabei rindo. Você quer que o ladrão de galinha pague pelo mesmo, tenha a mesma pena de um cara que matou 30 pessoas assassinadas? Eu falei, não, quem rouba galinha pega 15 dias de cadeia. O outro pega 30 anos de prisão. Ele falou assim, aqui é a mesma coisa. Ou você não leu que vai ser julgado pelas obras? Pesado? É terrível. E do jeito que os demônios se alimentam lá com o corpo humano? Por que a Bíblia diz que lá o fogo não apaga e o verme não morre? A única coisa que sobra lá é o osso. Mas a cabeça é consciente. Lá a pessoa lembra de tudo. Presta atenção que eu vou te dizer. No inferno, quem for lá vai lembrar de tudo. Fica 100% consciente. Só vou te dar um exemplo. Leia a passagem de Rico e Lázaro, para você entender. Lá, a mente é intocável. Por isso que tem tribulação, angústia e dor. A mente, ela está sã, ela é real. O contrário do céu. Lá no céu você não lembra nada daqui. Você não lembra de pai, de mãe, de mulher. Você não lembra de nada daqui. Lá você vê as coisas diferentes, mas você não lembra das coisas feias. Porque lá você vê aquelas coisas maravilhosas, você é transformado, o teu nome é diferente. E você não quer sair de lá, de Cantaranagaçu, de Cantaramanai. Quando eu lembro, mas eu tenho vontade de chorar, de tão gostoso que era. E aí ele me pegou pela mão, sentamos debaixo de uma árvore imensa. Não tem como descrever aquela árvore de linda, do perfume dela. E ele foi falando da minha vida. E aí ele falou assim, presta atenção, eu vou abrir a tua visão, você vai enxergar a terra. Eu falei, daqui de cima eu vou ver a terra? Ele falou assim, quando encostar a mão no teu ombro, você vai ver a terra. Ele me mostrou a podridão que é a terra. Ele falou, agora eu vou abrir teus ouvidos para você ouvir o que está acontecendo na terra. Olha o que está acontecendo, eu via tudo que acontecia. Eu via pessoas sendo estupradas, pessoas sendo assassinadas, perversidade com bebê, com coisas terríveis. E eu falava, eu não quero ver. Eu falava, você tem que ver porque você tem que falar lá embaixo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a minha igreja são poucos que subirão, porque a maioria já virou as costas para mim. Falei, não quero mais nada. Falou assim, peraí. Sinta a dor do pecado agora. Eu falei, como é que é? O pecado dói? Sinta a dor do pecado. Amados, cada coisa que ele me mostrava de prática de pecado, eu sentia dor no meu corpo. E vocês não querem imaginar o que é a dor do pecado. Aí eu entendo por que Jesus chora quando um filho dele se desvia do reino dos céus. Para resumir, ele falou, você precisa voltar porque o teu corpo está com 33 graus de calor. Abaixo de 33 graus de calor, o teu espírito não pode mais voltar para o teu corpo. Porque já é a temperatura de morto. E o espírito não vai entrar dentro de um corpo morto. Por isso que você tem que voltar agora. Eu falei, mas eu não quero e daqui ninguém me tira. Eu bati boca, eu não queria sair de lá. Mas você tem isso, você tem aquilo. Eu não quero saber, eu quero ficar aqui. Aqui é bom demais. Eu nunca senti o que estou sentindo, eu quero ficar aqui. Ele falou, faça o que eu estou mandando e um dia você vai estar aqui. E aí ele me deu um tapa nas costas e me empurrou. Eu voltei, tudo de novo. Quando cheguei em cima do meu corpo, aí eu só vi uma faca abrindo esse osso aqui. Uma faca abrindo esse osso. Vocês não querem imaginar. Vocês não querem imaginar a dor que é quando é aberto esse osso aqui. Abriu esse osso. E aí eu levantei na cama. E aí o médico falou para minha família, é o último suspiro dele. Do jeito que ele está, é o último suspiro. Porque disse que eu fiz força e subi com isso aqui. Acharam que era o último suspiro, que chamam de ânsia da morte, né? Não, era na hora que eu estava rasgando aqui, o espírito ia entrar dentro. Quando o espírito entrou dentro, os aparelhos começaram a aumentar lá. No outro dia, 4 horas da tarde, começaram a tirar os cobertores de cima de mim. Eu estava com 6 cobertores. Eu perdi exatamente 20 quilos nessa história. Antes de eu sair de lá, ele disse, olha só, você vai escrever um livro e vai dizer,
você ficou 15 anos aqui em cima. Falei, mas que 15 anos o quê? Eu falei assim, aqui o tempo é diferente. No teu tempo, lá na Terra, você ficou 15 anos aqui. Lá embaixo, vai dar 48 horas. Talvez um pouco menos. Mas você precisa falar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu poderia ficar 24 horas aqui contando para vocês. Cada detalhe. Eu posso te dizer que eu lembro com detalhe. Até o tamanho da unha do demônio-chefe. Que quando você entra lá, tem um demônio-chefe que analisa a pessoa e determina o local que vai. Só tem um dedo. Imenso. De prata. Ele que é o chefão lá. Os pés são virados para trás. Tudo virado para trás. Os braços e as mãos virados para trás. Mas a cabeça dele gira o tempo todo. Gira para todo lado. É bizarro demais. Agora deixa para encerrar. Você que está servindo Satanás, presta atenção no que eu vou te dizer. Você acha que você está fazendo uma coisa muito boa. Você acha que é uma maravilha. Você diz que isso aqui não presta. Você diz que Jesus não é real. Me responda a pergunta, por que vocês têm medo do homem de branco? Para pensar. Por que vocês têm medo do homem de branco? Porque eu tinha. E eu sei que vocês têm. Segunda coisa, não quero imaginar o que sofre um servo de Satanás quando cai lá no inferno. Porque tem um buraco que é aberto e as pessoas caem como se fosse areia de um funil. Você não quer imaginar o que sofre lá. Hoje, você está tendo uma oportunidade de largar essa vida miserável de servir as trevas, pedir perdão a Deus, procurar uma igreja imediatamente e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e quebrar os pactos que você fez. Não importa que seja pacto de sangue. Os pactos de sangue também conseguem se quebrar. Quebra. Agora não pense que porque levantou a mão e aceitou Jesus que está tudo numa boa, porque não é. Eu poderia falar muito mais, mas eu vou parar aqui. E quero dizer para vocês, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi eu ter aceitado Jesus como Salvador e ter decidido ser batizado nas águas e aceitado quando me chamaram para quebrar todos os pactos que eu tinha. Presta atenção, precisou 4 pastores e foi aqui em Vila Velha, numa igreja, numa tarde, igreja fechada, eu pedi para eles me ajudar a quebrar os pactos que eu não conseguia sozinho. E os 4 tomaram sua dor para conseguir me segurar e para quebrar pacto por pacto. Porque eram mais de centenas. Fica aqui para vocês essa dica. Jesus está montado no cavalo branco. E a qualquer momento ele vai rasgar as nuvens do céu. E dirá para mim e para você, vinde e bendito meu Pai, que tudo está preparado. Agora, se você não tiver o nome no livro da vida, você vai ficar. Deus está te dando uma oportunidade de ouro hoje. Eu não estou falando isso aqui com alegria. Vocês não sabem a tristeza que é no meu coração falar nisso. Por isso que eu prefiro abreviar ao máximo. Porque eu tenho vergonha de falar disso. Eu tenho vergonha. E até minha noja de algumas coisas que eu lembro me dá nojo. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Ainda tem tempo de aceitar Jesus como Salvador. Ainda tem tempo de entrar numa igreja. Ainda tem tempo de ter o nome escrito no livro da vida. Porque no dia que Jesus vier nas nuvens do céu e arrebatar a igreja, quem tiver nos túmulos vai levantar. Ímpio, justo e injusto vai levantar. Para ouvir o quê? Ouvir o julgamento de Deus. Deus dirá, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Os outros ele dirá, vinde benditos do meu Pai, porque tudo está preparado. Quem serve a Jesus com fidelidade vai para o céu. Quem não serve a Jesus vai para o inferno. Eu termino aqui. Ai, de cantaranaga, súbia de cantaramanai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda seta, toda flecha do inferno que está sendo lançado sobre a minha vida e a vida da minha família nesse momento, por eu estar falando essa verdade, descortinando os ouvidos e os olhos de muita gente. Cubra-me com o teu sangue, cubra a minha família, em nome de Jesus. Amados, Deus é real. Ah, porque você foi arrebatado? Não. Por quê?
Eu cheguei de viagem em casa numa madrugada. E o Tranca-Rua e Maria Mulamba entraram. Eu com a luz acesa. Maria Mulamba colocou o joelho sobre a boca do meu estômago. Esses 2 dedos na minha garganta. E ele do lado, rindo. E ela dizendo que ia me matar porque eu estava querendo sair. E eu estava morrendo porque a luz estava apagando. E uma voz falou assim: ore o Pai Nosso. Como é que eu vou orar o Pai Nosso? Tantos anos que eu não via falar em Pai Nosso. Tentei na primeira, não cheguei na metade. Tentei na segunda, não consegui. Na terceira eu consegui. Quando eu consegui, vou às 5 maleiros do meu guarda-roupa, troço caiu tudo, virou uma bagunça dentro do meu quarto. E eu fiquei 15 dias usando uma roupa fechada aqui, ó, com vergonha, sabe por quê? Minha família está de prova. As unhas que quase entraram, ficou isso aqui. Primeiro ficou vermelho, depois ficou tudo preto. Coisa horrível. Meu vizinho, que também era caminhoneiro, saiu para fora com 38 na mão. Pelo barulho que deu, achou que estavam roubando o caminhão dele, que estava carregado de móveis. Eu abri a porta e eu não conseguia falar, porque eu não tinha voz, porque minha garganta quase destruiu minha traqueia. Naquela noite, foi a noite que eu tomei a decisão real. Não sirvo mais às trevas. Porque se querem me matar, é porque não presta. Eu quero aquele que dá vida e vida e abundância. Deus abençoe vocês. Se você sabe alguém que está ouvindo vozes, se você sabe que alguém disse que pagou um feitiço contra você, dá um jeito de ir para uma igreja pentecostal, que bota a mão na tua cabeça, unja com óleo e manda esses demônios embora, porque em nome de Jesus, vai embora. Agora não vai em alguns lugares aí que os caras morrem de medo, que quando você pede para orar, eles falam assim: fulano, ora aí. Quem tem o poder e autoridade é o líder da igreja, mas fica empurrando para os outros assim, ó, porque tem medo. Quem tem medo, em Apocalipse, não entrará no reino dos céus. Quero te agradecer pela oportunidade que o pastor já está fazendo assim lá. E BMS já está mandando cortar, que já passou o tempo. Eu espero que eu não tenha te enfadado. Me perdoe se eu tomei o tempo seu. Mas eu quero terminar com uma palavra de profecia na vida desse povo. Eu profetizo na vida de vocês, o Salmo 112, versículo 3. Bens, riqueza e justiça de Deus nunca faltará dentro da tua casa, se Jesus estiver morando no teu lar. Amém. Gostaria de agradecer você que nos assiste. Queria chamar rapidinho nosso oráculo. Oráculo, tem alguma pergunta para fazer ao pastor Gilmar nessa noite? Eu estava num podcast antes de vir para cá com o pessoal de Portugal. E o que mais eles me fizeram foi pergunta. E eu gosto que façam pergunta. Fala, oráculo. Fala, galera, beleza? Luan aqui na voz. Primeiramente, eu queria dizer uma coisa, que Larissa hoje não dorme, né? Porque a região ali do cemitério que o senhor falou no começo do podcast... Eu sou vizinha ali, né? É a região da Larissa. Ali. Hoje ela não dorme e o resto da semana também, aposto que não. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. É um testemunho fortíssimo, né? Testemunho cheio de emoções. Isso é, nem 10%, né? Não é nem 10%. Pois é. E eu queria saber justamente, mediante a um testemunho tão pesado, assim, uma vida, né, de tanta luta, assim, por que o senhor continua com esse projeto de libertação, né? Por que o senhor não abre mão disso? Porque muitos pastores continuam, né, à frente de ministérios, só que acabam deixando, né, o lado de libertação, né, um pouco afastado, né, para não ter tanta retaliação, para não ter um confronto tão direto. Por que mesmo diante, assim, um arrebatamento, né, quase morte de algumas vezes, o senhor continua com esse projeto de libertação? Parece que a minha esposa está me perguntando. Eu acho que ela mandou ali um WhatsApp para ele. Eu acho. Mas a tua pergunta foi providencial. Olha só. Eu quis parar de orar pelas pessoas. Eu fiz um propósito de parar de orar pelas pessoas. E eu fiquei quase 1 ano sem orar por libertação. Eu falei: Deus, eu não oro mais por libertação, porque eu deito, 1h30, 2 horas da manhã eu levanto para orar, deito, eu dou mais uma cochilada,
Quando é 3, 3h30 eu levanto para orar. Na maioria das vezes eu já nem volto mais para a cama, já não tenho mais sono. Ou já é 4 ou 4h30, faço o meu chimarrão, encho a minha térmica de água quente, ou meu chimarrão, boto o fone de ouvido, ouço o louvor e lendo a minha Bíblia, ou então ouvindo alguma pregação. Quando a minha esposa levanta, eu já estou abastecido ali. Olha só o que aconteceu, varão. Você não queria a resposta, eu vou te dar. Fui parar no hospital e naquele ano eu fiz 3 cirurgias da mesma coisa. Que não é essa aqui. 3 cirurgias, que não tem nada a ver com isso aqui. Pastor, você tem vergonha de dizer? Não. Começou uma dor terrível. Fui para o hospital, me operaram de hemorroida. Passou 3 meses, uma dor terrível. Fui para o hospital. Falaram que eu estava com uma ferida de 3 centímetros na entrada do intestino grosso. Opera do tamanho de uma mão. E não 3 centímetros. 6 meses de cama. 6 meses de cama. Pastor Pedro sabe disso, né, Pastor Pedro? 6 meses de cama. Beleza. Então, bom. Voltar para a igreja. Opera de novo. Da mesma coisa. Que isso? Mesma coisa. Aí um profeta que nunca me viu na vida, falou assim, e aí, varão? Tá gostando de pagar o preço? Eu falei, do que você está falando? Ué, você não falou que você não quer mais o ministério que Deus te deu? Continua pagando o preço até morrer. Aí, eu fui orar na madrugada, senti uma presença terrível do meu lado, senti outra presença terrível do meu lado, senti as mãos no meu ombro, e eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a chorar, comecei a implorar, comecei a pedir perdão a Deus. De repente aquilo clareou tudo na sala, clareou, 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 o meu corpo parece que incendiou, parece que pegou fogo, também não dormi mais. No outro dia, não levantei da cama, permaneci na cama, fiquei o outro dia na cama, no terceiro dia eu levantei da cama. Sabe como é que eu levantei da cama? 2h10 da tarde, ouvindo a 640 AM, locutor Adão Rosa. Olha o que Deus falou comigo através de um louvor chamado Soldado Ferido. Eu estava ouvindo o programa dele deitado, querendo morrer, e aí veio o soldado ferido. E aí Deus falou comigo, levanta dessa cama e vai para debaixo do chuveiro agora. Que levantar da onda? Ele repete o louvor, varão. Aí eu levantei e fui para debaixo do chuveiro. E aí Deus falou comigo, vou te derramar a água da vida sobre você. E volta a fazer o que eu te mandei. De noite eu estava na igreja. E aí nem me pergunte o que aconteceu. Porque foi gente para tudo quanto é lado caindo no chão. Eu estou correndo de orar. Falei para o pastor Pedro antes de sair dali. Não falei, pastor? Estou evitando ao máximo de orar. Mas aí a pessoa me liga. Pastor, estou com aqui, minha tia está endemoniada. O bicho não vai embora, você pode orar no Viva Voz para libertar ela? Aqui em São Paulo? E eu vou dizer que não. Falei, bota no Viva Voz aí. O bicho gritando lá, vamos orar. Beleza, Deus libertou. Diz que libertação. Respondido, oráculo. Poder e autoridade que Jesus te deu. Isaías capítulo 10, acaso eu não sou Deus de perto, Deus de longe, disse Jesus naquela conversa. Então a tua resposta você teve, eu quis parar. Eu quis fugir desse chamado. Pasme, naquele ano que eu fui operado, a minha igreja de 90 membros veio para 12. Falei para o pastor Pedro uma vez que eu ia fechar a igreja. Por que você faltando, pastor Pedro? Pastor Pedro, meu primeiro pastor amigo de Vila Velha. Mais de 20 anos. E foi nas primeiras igrejas, acho que eu preguei, foi a igreja dele. Então eu não posso correr. Pastor, você é um caça-fantasma, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu fiz um pacto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus que eu não conto no livro. E eu não vou dizer aqui, porque é eu e ele. E hoje não tem como eu fugir. Eu procuro me esquivar, mas se vier eu encaro. Mas eu fiz um pacto com Deus. E o que eu procuro fazer hoje? Eu dou curso de libertação. O que eu estou fazendo? Transmitindo o conhecimento hermenêutico de uma turma.
estou transmitindo conhecimento, ensinando a pessoa para aliviar a minha carga. Porque libertação é chamado, mas também é ensinamento. Porque todos que servem a Jesus foram chamados para libertar. Porque o primeiro título que Deus deu, Jesus deu na Bíblia, para mim e para você, foi o título de missionário. Tem tanta gente brigando uma carteirinha de missionário, sendo que o próprio Deus deu essa carteirinha para nós. Quando? Quando ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Deu ou não deu uma carteirinha de missionário para nós? Agora, o chamado de libertação não é fácil. É pesado, a família sofre e você dorme muito pouco. Pastor, você tem problema de insônia. Há muito tempo eu estou fazendo esse tratamento. Por causa da insônia. Eu não consigo desligar. Porque o problema começa no horário, da meia-noite às 3 da manhã. Mas enquanto Deus me der fôlego de vida, e as pessoas lerem esse livro e aprenderem um pouco, pastor, eu quero um livro desse. Entra na minha internet, no meu livro, eu te mando a tua casa para qualquer lugar no Brasil por R$30 mais o frete. Legal, legal. Eu olhei para você, agora eu me lembrei de uma coisa, eu vou falar. Pastor Pedro sabe que eu sou bocudo. Eu fiz faculdade de psicanálise. É uma faculdade que é considerada a melhor da cidade, né? De Vila Velha, da Grande Vitória. Eu fiz na melhor, na CETAP. Eu fiz na melhor. Eu fiz aquele curso de psicanálise para me ajudar por causa disso, meu irmão. Respondendo a pergunta. Para me ajudar nisso, na questão do sono. O que aconteceu com o curso de psicanálise? Mais o dom que Deus me deu? Eu estou parado no consultório para consultar por causa da gripe. Um monte de gente assim. E eu olhando, quando eu vi, eu estava analisando as pessoas. Quando eu vi, eu estava analisando as pessoas espiritualmente. E me deu uma vontade de chorar, cara. Olhando uma mulher, me deu vontade de chorar. Eu só cheguei, coloquei a mão no ombro dela e falei assim, minha irmã, Deus vai entrar na tua casa hoje, vai acalmar as portas, o caixão vai ser fechado, te acalma, Deus não vai deixar levar. A mulher levou um susto e me olhou e começou a chorar. Um membro da família dela ia descer. Agora eu estou tomando cuidado, que é para não se tornar escandaloso. Porque hoje eu olhando no olho da pessoa, Deus está me mostrando a vida que a pessoa leva e o Deus que serve. Numa casa lotérica aqui, eu falei, e aí, irmãos, é dia de pagar a conta, glória a Deus e aleluia. Quem não serve a Jesus aí e é pai daquelas coisas, sai da fila porque o fogo de Deus vai passar. Saiu 4. Quando cheguei na caixa, a moça falou assim, você sabia que tinha 4 aqui na fila? Falei, eu sabia que tinha 2 que estavam do meu lado, mas não sabia que atrás tinha mais 2. Ela falou assim, não pode, eles são conhecidos, estão sempre aqui. Eu falei, Deus falou que era para falar, eu falei. Como é que você reconhece? 3 raias de sangue no olho da pessoa. Só isso. Vamos parar por aqui, senão... Pastor, faça um congresso, um seminário, faça o que você quiser que eu estou aí para te ajudar. Pastor Pedro está meio devagar na libertação, que eu conheci o pastor Pedro, ele dava um grito, os bichos iam correndo e iam parar lá no Japão. Tá por fora do que está acontecendo aqui no Torre de Oração. Já participei aqui. Ele falou que estava meio devagar. Uma experiência forte lá envolvendo a África, né, pastora? Foi na África? Muito forte. A pastora fica quietinha ali, mas quando abre a boca... até tocha. Gente, muito obrigada, pastor Gilmar, por ter compartilhado conosco um pouco da sua história. Eu sei que não é... O senhor fala que não é nem 10, acho que não é nem 5, né? O pouquinho que eu tive a oportunidade de ouvir numa outra situação, eu sei que o negócio é mais... Eu já estou com 59 anos. Eu sei que o negócio é mais profundo, mas somos muito gratos pela sua presença aqui hoje. Você que nos assiste aí de casa... Muito obrigada pela sua companhia também. Não esqueça de nos seguir lá no @TV_IBMS. Aproveitando o momento, fique ligado, porque até dia 24 aí nós temos um sorteio no ar. Você pode aí concorrer a um super prêmio, estimado mais ou menos aí no valor de R$6.000, que é um curso de psicanálise completo do CETAP. É forte, a melhor escola aqui do estado do Espírito Santo, quiçá do Brasil, formando alunos aí pelo mundo inteiro, porque não trabalhamos só na rede aí presencial, mas também na rede EAD. Então marque seus amigos, siga lá o @TV_IBMS, você vai ver uma super foto lá de sorteio de Natal, com a foto da pastora Eneilda, basta você seguir todas as regras que você vai estar habilitado para o sorteio e você pode ser o grande vencedor.
Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Não desliga ainda aí, pastor. Opa! Quem tem pergunta para fazer, faz a pergunta para a TV e pode mandar para mim. O pastor responde. Que eu respondo para vocês e vocês respondem para a pessoa. Faça a pergunta que você quiser. Eu tenho o maior prazer em responder, mas faça na IBMS. Faz aqui as perguntas que quiser e eu tenho o maior prazer em responder. E eu preciso, antes de sair daqui, Deus me cobrou agora e eu preciso falar isso. Me perdoe, pastor, mas eu preciso falar isso. Amados, ser servo de Deus é a melhor coisa do mundo. Trabalhar com sinceridade e obediência à palavra de Deus, há crescimento e prosperidade. Quando eu conheci o pastor Pedro, e hoje olhando para o pastor Pedro, vendo o que o pastor Pedro tinha e o que o pastor Pedro tem hoje, não estou falando no campo espiritual, estou falando no campo material. O que Deus fez e está fazendo na vida desse homem, eu nunca imaginava que um dia ia estar num estúdio de alta qualidade. Eu já participei de muitos e tenho participado pela misericórdia de Deus, de alta qualidade, como Deus deu ao pastor Pedro. E como Deus fez a faculdade crescer, mas por quê? Obediência, sinceridade e fidelidade. Esse é o exemplo que eu deixo para vocês, amados. Quer se espelhar? Está aqui um homem para quem você pode se espelhar. Imitando a Cristo, você vai chegar aonde o pastor Pedro está ou até mais. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Fique ligado no nosso @TV_BMS e na nossa plataforma oficial também, que é o www.tvibms.org. Reiterando o que o pastor falou, mande sua pergunta lá nos comentários. Nós iremos direcionar para o pastor Gilmar e ele vai nos responder e a gente direciona para você. Obrigada pela audiência. Terça-noite, se quiser libertação, vem lá na igreja, na Vitória Régia, Assembleia de Deus Libertando o Brasil. Terça-noite, Colorado, né? Com a glória do nome de Jesus. Amém? Avenida Vitória Régias, número 1790, em frente ao Amauri Pneus. Onde é que é essa Vitória Régia, pastor? Mercado OK, sentido Novo México. Amauri Pneus é uma loja que tem 30 anos, todo mundo conhece. E ali tem uma placa de 8 metros, Assembleia de Deus Libertando o Brasil. 240 metros de espaço, para a glória do nome de Jesus. É a sede estadual, que hoje eu sou presidente da sede estadual. Um abraço a Cariacica e Ecoporanga, que temos igrejas lá. Amém? Amém. Até semana que vem. Tchau, tchau.